Há toques neste mundo que desafiam toda explicação. Há braços que vêm de braços que não existem mais. Calor que emana de presenças que não podemos ver. Conforto que chega exatamente quando mais precisamos, vindo de lugares que a razão insiste que não são possíveis. Esta é a história de uma mulher que sentiu os braços de quem amava ao redor dela num momento de desespero total, 6 meses depois que essa pessoa tinha partido. Não foi imaginação. Não foi consolo psicológico ou truque da mente ferida. Foi real de uma forma que transcende explicação, mas que não pode ser negada por quem viveu. E o que aquele abraço impossível lhe ensinou mudou não apenas a forma como ela lidava com a perda, mas como entendia a própria natureza do amor e da eternidade. Se você já perdeu alguém e sentiu que essa pessoa ainda estava por perto de alguma forma, se já experimentou sinais que parecem específicos demais para serem coincidência, esta história vai tocar algo profundo dentro de você. Porque ela nos lembra que o amor verdadeiro não termina quando o coração para de bater. Ele apenas muda de forma. Seu nome era Eduarda. 51 anos, professora de literatura aposentada por invalidez, viúva recente. Ela tinha sido casada com Rafael por 27 anos. 27 anos de um casamento que não era perfeito, porque casamento nenhum é, mas que era sólido. Construído em amizade, respeito, companheirismo e aquele tipo de amor tranquilo que cresce quando duas pessoas escolhem, dia após dia, ficar juntas. Eles não eram o tipo de casal que vivia declarando amor em redes sociais ou que tinha gestos grandiosos de romance. Eram o tipo de casal que tomava café junto toda manhã em silêncio confortável. Que sabia ler o humor um do outro apenas pelo jeito de andar. Que terminava as frases um do outro e ria das mesmas piadas ruins há 2 décadas. Rafael tinha morrido de forma súbita. Um aneurisma cerebral que ninguém sabia que existia. Uma manhã ele estava lá, reclamando que o café estava fraco e procurando as chaves do carro. No meio da tarde, estava numa cama de hospital conectado a máquinas que respiravam por ele. 2 dias depois, os médicos explicaram gentilmente que não havia atividade cerebral. Que ele já tinha partido. Que o corpo estava sendo mantido vivo artificialmente. E Eduarda, sentada naquela sala fria de hospital, teve que fazer a escolha mais difícil da vida. Teve que autorizar que desligassem as máquinas. Teve que dizer adeus ao homem que dormiu ao seu lado por mais da metade da vida. Ela tinha lido sobre os estágios do luto. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Esperava passar por eles de forma ordenada, como se luto fosse processo linear com começo, meio e fim previsível. Mas descobriu que luto não funciona assim. Luto é caótico. É circular. É um dia acordar sentindo que vai conseguir seguir em frente, e no dia seguinte ser esmagada por uma onda de dor tão intensa que mal consegue respirar. É estar bem num momento e no próximo estar sentada no chão do closet, abraçada às camisas dele que ainda carregavam o cheiro dele, soluçando até não ter mais lágrimas. Os primeiros meses foram uma névoa. Eduarda funcionava no automático. Acordava. Fazia café para uma pessoa só. Olhava para a cadeira vazia do outro lado da mesa. Limpava a casa que parecia grande demais agora. Atendia ligações de amigos bem-intencionados que não sabiam o que dizer. Ia à terapia e fingia que estava fazendo progresso. Mas por dentro, estava vazia. Como se a parte dela que sabia como viver tivesse partido com Rafael. E ela estava apenas ocupando espaço, esperando sem saber exatamente o que. 6 meses após a morte dele, numa noite de outubro particularmente difícil, Eduarda estava deitada na cama, no lado que sempre dormiu, deixando o outro lado vazio como sempre fazia porque não conseguia ocupar o espaço dele, quando a onda veio. Não foi gatilho específico. Não foi memória particular. Foi apenas a realidade, crua e brutal, de que ele nunca mais voltaria. Que não importava quanto tempo passasse, não importava quanto ela esperasse, ele não ia abrir aquela porta. Não ia deitar ao lado dela. Não ia resmungar sobre o travesseiro estar muito alto ou os pés dela estarem frios. Nunca mais. E aquele nunca mais era tão absoluto, tão final, tão impossível de processar que ela sentiu como se estivesse se afogando. Ela começou a chorar.
Não o choro silencioso que tinha aprendido a fazer para não incomodar os vizinhos. Mas choro profundo, visceral, que vinha de um lugar que ela nem sabia que existia. Soluços que sacudiam o corpo inteiro. Gritos abafados no travesseiro. E entre os soluços, ela falou com ele. Falou como se ele pudesse ouvir, sabendo que era loucura, sabendo que estava falando com o vazio, mas incapaz de parar. Eu não consigo fazer isso, ela disse para o quarto vazio. Eu não consigo viver sem você. Não sei como. Você sempre foi a minha âncora. Sempre foi quem me mantinha equilibrada. E agora você se foi e eu estou perdida. Completamente perdida. Por favor. Se você está em algum lugar, se pode me ouvir de alguma forma, me dá um sinal. Qualquer coisa. Só preciso saber que você está bem. Que continua existindo em algum lugar. Porque se não existe nada depois, se você simplesmente deixou de existir, não sei como vou suportar isso. E então algo aconteceu. Algo que Eduarda, mesmo anos depois, lutaria para explicar sem que lágrimas viessem aos olhos. Ela sentiu. Sentiu, tão claramente quanto se fosse físico, braços ao redor dela. Não vagamente. Não como imaginação ou desejo. Mas real sólido. Presente. Braços envolvendo ela por trás, puxando-a contra um peito que ela não podia ver mas que reconheceu instantaneamente. E com aqueles braços veio calor. Não o calor normal de corpo humano, mas calor que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo. Calor que penetrava até os ossos, que dissolvia o frio que tinha se instalado nela desde o dia que ele morreu. Eduarda ficou completamente imóvel, quase com medo de respirar, com medo de que qualquer movimento quebrasse o momento. Seu cérebro racional estava gritando que isso era impossível. Que estava tendo alucinação causada pelo luto. Que era apenas desejo se manifestando como sensação física. Mas seu corpo sabia diferente. Seu coração sabia diferente. Aquilo não era imaginação. Era real. Tão real quanto a cama debaixo dela. Tão real quanto o ar que respirava. E ela reconhecia aquele abraço. Reconhecia a forma dos braços, a posição das mãos, a sensação específica de ser segurada exatamente daquele jeito. Era ele. Era Rafael. De alguma forma, contra toda a lógica, ele estava ali. E então, impossível mas inegável, ela ouviu. Não com os ouvidos. Não como som físico atravessando o ar. Mas ouviu dentro de si, como se as palavras fossem plantadas diretamente na consciência. E a voz era a dele. Aquele timbre que conhecia melhor que a própria voz. Aquela cadência que tinha ouvido por 27 anos. Eu estou aqui. As palavras eram simples, mas carregavam tanta presença, tanto amor, tanta certeza que Eduarda sentiu como se seu coração fosse explodir. Eu estou bem. E você vai ficar bem também. Mas ainda não é sua hora. Você ainda tem que ficar. Ainda tem coisas para fazer. Pessoas para tocar. Vida para viver. As lágrimas agora eram diferentes. Não de desespero, mas de alívio tão profundo que era quase dor. Eu sinto tanto a sua falta, ela sussurrou para o quarto vazio, para os braços invisíveis que a seguravam. Todos os dias. A cada segundo. A casa está tão vazia sem você. Eu estou tão vazia sem você. O abraço apertou mais, e veio mais comunicação, não em palavras mas em impressões, em conhecimentos que simplesmente apareciam. A impressão era clara, ele sentia a falta dela também. A morte não tinha apagado o amor. Não tinha apagado a conexão. Ele estava em outro lugar agora, um lugar que ela não podia alcançar ainda, mas ainda era ele. Ainda a amava. Ainda estava, de formas que transcendiam o entendimento físico, presente na vida dela. Você está realmente aqui? Eduarda perguntou, a voz quebrada, precisando confirmar, precisando ter certeza de que não estava simplesmente enlouquecendo de solidão. E a resposta veio, firme e clara, sempre estive. Desde o momento que parti. Você simplesmente não podia sentir antes porque a dor estava bloqueando tudo. Mas agora você está aberta.
Agora está desesperado o suficiente para sentir além do véu. E eu aproveitei. Eu vim. Por que você me chamou? Por que precisava saber? E por que te amo? Morte não muda isso. Nada muda isso. Eduarda não sabia quanto tempo aquilo durou. Podiam ter sido segundos, podiam ter sido horas. O tempo parecia ter perdido significado. Ela apenas ficou ali, sendo segurada por braços que não deviam existir, envolta em calor que não tinha fonte física, ouvindo palavras que não faziam som mas que eram mais reais do que qualquer conversa que já tivera. E pela primeira vez desde a morte dele, ela sentiu paz. Não felicidade. A dor ainda estava lá. Mas paz. A paz de saber que ele continuava existindo em algum lugar. Que a pessoa que ele era, a essência que ela amava, não tinha sido extinta. Apenas mudou de forma. E então, gradualmente, gentilmente, a sensação começou a diminuir. Os braços afrouxaram. O calor recuou. E Eduarda sentiu pânico subir. Não. Não vá ainda. Por favor. Fica mais um pouco. Mas sabia que ele não podia. Ou não devia. Havia regras que não entendia, limites que não podia ver. E a última impressão que recebeu antes da presença desaparecer completamente foi de amor absoluto e uma promessa: não estou indo longe. Nunca estou longe. E quando você realmente precisar, quando a dor ficar insuportável demais, eu estarei aqui. Você só precisa parar, respirar e lembrar que amor não termina. Amor é eterno. E nós somos eternos. E então ele se foi. A presença recuou. O quarto voltou a ser apenas um quarto. A cama voltou a ser apenas uma cama vazia. E Eduarda ficou ali, deitada no escuro, lágrimas escorrendo silenciosamente, mas algo dentro dela tinha mudado fundamentalmente. Porque ela tinha sido tocada pelo impossível. Tinha sido segurada por alguém que já não tinha corpo. Tinha recebido o conforto de além do véu. E não importava o quanto a razão protestasse, não importava quantas explicações científicas alguém pudesse oferecer, ela sabia. Sabia com certeza absoluta que Rafael ainda existia. Que ele estava bem. E que, de alguma forma misteriosa, ainda caminhava ao lado dela. Ela dormiu naquela noite. Pela primeira vez em 6 meses, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada em pânico. E sonhou com ele. Mas não foi sonho comum, nebuloso e confuso como sonhos costumam ser. Foi vívido. Claro. Real. Eles estavam sentados no banco do parque onde costumavam ir aos domingos, tomando café em copos de papel, assistindo pessoas passarem. E ele olhou para ela com aquele sorriso torto que sempre fazia quando estava prestes a dizer algo sério disfarçado de piada. Você vai ficar bem, ele disse. Sei que não parece agora. Sei que dói demais para imaginar que a dor vai passar. Mas vai. Não completamente. Você sempre vai sentir minha falta. Eu sempre vou ser parte de você. Mas a dor aguda vai se transformar em saudade suave. E você vai aprender a viver de novo. A rir de novo. A encontrar alegria de novo. E quando encontrar, não vai ser traição. Vai ser honra. Porque você viver bem, você ser feliz, é a melhor forma de honrar o que tivemos. É a prova de que nosso amor te fez forte o suficiente para continuar mesmo quando sou eu que parti. Eduarda acordou com o sol nascendo, a lembrança do sonho tão clara que parecia ter acontecido de verdade. E talvez tivesse. Talvez sonho fosse apenas outro véu, outro espaço onde impossível se tornava possível. Ela se levantou da cama, algo que tinha sido tarefa hercúlea nos últimos meses, e pela primeira vez em meio ano, não sentiu aquele peso esmagador no peito. A dor estava lá. A saudade estava lá. Mas havia espaço para respirar ao redor delas. Havia luz entrando pelas bordas da escuridão. Nos dias seguintes, Eduarda começou a prestar atenção de forma diferente. Começou a notar coisas que antes teria descartado como coincidência. A música deles tocando no rádio exatamente quando ela estava pensando nele.
O livro caindo da estante, abrindo numa página com uma passagem que parecia a resposta direta para a pergunta que tinha feito em voz alta. O perfume dele, fraco mas inconfundível, no corredor vazio. Pequenos sinais que, isolados, podiam ser explicados, mas que juntos criavam um padrão. Uma linguagem. Uma forma de comunicação entre mundos. Ela começou a falar com ele. Não esperando respostas em voz audível, mas falando de qualquer forma. De manhã, tomando café sozinha, contava sobre os planos do dia. À noite, deitada na cama, compartilhava preocupações e pensamentos. E embora ele não respondesse em palavras, ela começou a sentir. Sentir impressões. Sensações de aprovação ou cautela. Impulsos repentinos de fazer ou não fazer algo. E começou a confiar nisso. Começou a acreditar que de alguma forma, de algum lugar além do que podia ver, ele ainda estava envolvido na vida dela. Ainda cuidava. Ainda amava. 3 meses após o abraço impossível, Eduarda estava no supermercado comprando mantimentos quando viu uma mulher mais velha lutando para alcançar item na prateleira alta. Normalmente, Eduarda teria baixado a cabeça e seguido em frente. Desde a morte de Rafael, tinha se retraído socialmente, evitando interação sempre que possível. Mas naquele momento, sentiu um impulso forte, quase como um empurrão gentil nas costas. Ajude ela. A voz não era audível, mas era clara. E embora pudesse ter ignorado, escolheu não ignorar. Aproximou-se da senhora e ofereceu ajuda. A mulher agradeceu com gratidão desproporcional ao pequeno gesto, e elas começaram a conversar. A mulher mencionou que também era viúva. Que tinha perdido o marido há 1 ano. Que alguns dias eram mais difíceis que outros. E de repente, Eduarda se viu compartilhando sua própria história. Não a parte sobre o abraço sobrenatural, não ainda, mas sobre a perda. Sobre a dor. Sobre como é difícil reaprender a viver quando metade de você está faltando. E viu reconhecimento no rosto da outra mulher. Aquele alívio específico de encontrar alguém que realmente entende, que não precisa de explicações ou desculpas. Elas trocaram números. Começaram a se encontrar para café semanalmente. E através dessa amizade inesperada, Eduarda descobriu algo. Descobriu que a dor dela, quando compartilhada, ajudava outra pessoa a carregar a própria dor. Que não estava sozinha na jornada impossível de aprender a viver depois da morte de quem você ama. E percebeu que aquele impulso no supermercado, aquele empurrão gentil que a fez sair da zona de conforto, tinha vindo dele. Rafael, de onde quer que estivesse, ainda estava guiando. Ainda estava ajudando a conectar ela com pessoas e experiências que facilitariam a cura. 1 ano após a morte dele, no aniversário do dia em que as máquinas foram desligadas, Eduarda foi ao cemitério. Não tinha ido muito. Achava difícil. Achava que o corpo na terra não era realmente ele de qualquer forma. Mas naquele dia, sentiu que devia ir. Levou flores, as favoritas dele, e sentou-se na grama ao lado da lápide. E falou. Falou sobre o ano que passou. Sobre como sobreviveu quando achava que não conseguiria. Sobre a amizade nova. Sobre os pequenos sinais que acreditava serem dele. Sobre aquela noite, 6 meses atrás, quando sentiu os braços dele ao redor dela e finalmente soube, que ele continuava existindo em algum lugar. Obrigada, ela disse, a voz trêmula mais firme. Obrigada por vir quando chamei. Obrigada por me mostrar que você ainda está por aí. Obrigada por me dar força para continuar. Eu sei que você quer que eu viva. Que seja feliz. E estou tentando. Alguns dias são mais fáceis que outros. Mas estou tentando. E onde quer que você esteja, espero que saiba que te amo. Que sempre vou amar. Que 27 anos não foram suficientes, mas sou grata por cada segundo que tivemos. O vento soprou naquele momento, quente apesar de ser inverno, carregando o cheiro de flores que não cresciam naquela época do ano. E Eduarda sorriu através das lágrimas. Porque sabia. Aquilo não era coincidência. Era a resposta. Era ele, dizendo à sua maneira que tinha ouvido. Que estava bem.
Que a amava também. Sempre amária. Morte não mudava isso. Nada mudava isso. 2 anos após a morte dele, Eduardo estava numa livraria procurando algo para ler quando literalmente esbarrou em alguém. Um homem de aproximadamente sua idade, também viúvo, também procurando livros para preencher tardes solitárias. Eles pediram desculpas simultaneamente, riram do jeito desajeitado, e começaram a conversar. Não foi amor à primeira vista. Não foi intensidade jovem ou paixão avassaladora. Foi algo gentil. Confortável. Uma conexão baseada em compreensão mútua de que ambos tinham amado profundamente, perdido profundamente, e estavam tentando reaprender como viver. Eles começaram a se encontrar. Primeiro para café. Depois para caminhadas. Eventualmente para jantares. E Eduarda sentiu algo que não esperava sentir novamente. Sentiu possibilidade. Não de substituir Rafael, porque ele era insubstituível. Mas de ter companhia. De não estar tão sozinha. De talvez, apenas talvez, encontrar uma segunda chance de ter alguém para compartilhar a vida. E sentiu culpa vindo com essa possibilidade. Culpa de estar traindo a memória dele. Culpa de estar seguindo em frente quando ele não podia. Naquela noite, deitada na cama, ela falou com Rafael como tinha se acostumado a fazer. Eu conheci alguém, ela disse para o escuro. E acho que gosto dele. Não da mesma forma que amava você. Nunca será da mesma forma. Mas ele é gentil. E entende. E me faz sentir menos sozinha. Mas me sinto culpada. Me sinto como se estivesse te deixando para trás. E preciso saber se está tudo bem. Se você está bem com isso. Porque se não estiver, se isso dói você de alguma forma, não vou em frente. Você é e sempre será o amor da minha vida. Mas também estou cansada de estar sozinha. E não sei o que fazer. Ela não esperava resposta. Não esperava outro milagre como aquele abraço de 2 anos atrás. Mas fechou os olhos de qualquer forma, e respirou fundo, e se permitiu ficar quieta. Apenas quieta. Aberta. Ouvindo não com os ouvidos mas com algo mais profundo. E veio. Não abraço desta vez. Não sensação física. Mas impressão. Forte. Clara. Inconfundível. Aprovação. Encorajamento. E algo parecido com alegria. A impressão era tão clara que poderia ter sido palavras. Viva. Ame. Seja feliz. Isso não é traição. É honra. É prova de que nosso amor te ensinou a amar. E amor não é recurso finito. Você pode amar de novo sem amar menos o que tivemos. Coração humano é grande assim. Eduarda começou a chorar. Mas eram lágrimas de gratidão. De libertação. Porque ele tinha dado permissão. De além do véu, de onde quer que estivesse, tinha abençoado ela para seguir em frente. Não esquecê-lo, mas continuar vivendo completamente. E aquilo era o maior presente que poderia dar. Era amor tão puro que transcendia a possessividade. Era amor que queria o melhor para ela mesmo quando ele não podia mais ser quem dava esse melhor. Hoje, 5 anos após a morte de Rafael, Eduarda se casou novamente. Foi casamento pequeno, íntimo, muito diferente do primeiro. E quando chegou a hora dos votos, ela fez algo que talvez parecesse estranho para quem não conhecia a história completa. Ela olhou para o céu antes de olhar para o noivo e sussurrou: "Obrigada por me ensinar a amar. Por me mostrar que amor sobrevive até morte. E por me dar permissão para amar de novo." E sentiu aquele calor familiar, aquela presença que vinha às vezes quando ela mais precisava. E soube que Rafael estava lá. Não fisicamente. Mas presente de qualquer forma. Testemunhando. Aprovando. Talvez até sorrindo. Ela ainda fala com ele. Não tão frequentemente quanto antes, mas ocasionalmente. Em aniversários. No dia em que ele morreu. Nos momentos em que sente aquela saudade aguda de quem ele era e do que tiveram.
E acredita que ele ouve. Acredita que de alguma forma, em algum lugar além do que olhos podem ver, ele ainda está conectado a ela. Ainda se importa. Ainda a ama à sua maneira. E às vezes, raramente mais precioso quando acontece, ela sente de novo. Sente aqueles braços impossíveis ao redor dela. Aquele abraço que vem de além do véu. Aquele conforto que não tem explicação racional, mas que é inegavelmente real. E nesses momentos, ela simplesmente se permite ser segurada. Não questiona. Não analisa. Apenas recebe. Recebe amor que transcende morte. Recebe presença que desafia a física. Recebe lembrança de que conexões verdadeiras não terminam quando corações param de bater. Apenas mudam de forma. Quando alguém pergunta a Eduarda se acredita em vida após a morte, ela não hesita. Não cita escrituras ou filosofias. Simplesmente conta sua história. Conta sobre a noite em que estava quebrada demais para continuar e sentiu braços ao redor dela. Braços de alguém que tinha morrido 6 meses antes. E como aquele abraço impossível não foi apenas conforto momentâneo, mas ponto de virada. Foi prova tangível de que pessoas que amamos não deixam de existir quando morrem. Apenas vão para um lugar que não podemos ver ainda. Mas que ainda podem nos alcançar. Ainda podem nos tocar. Ainda podem nos amar através do véu. Não tenho provas científicas, ela diz. Não tenho como fazer você acreditar se não quer. Mas eu sei o que senti. Sei que fui segurada por alguém que não estava fisicamente ali. Sei que ouvi voz de quem tinha morrido. E sei que aquilo salvou minha vida. Me deu razão para continuar quando estava pronta para desistir. Me mostrou que amor é mais forte que morte. Que conexões verdadeiras sobrevivem